E aí, já imaginaram um mundo todo em Comic Sans? Pensa só, todos os documentos importantes, as placas de trânsito, os livros, tudo com aquela cara de convite de festa de criança. Parece bizarro, né? Mas é para mostrar que a escolha de uma fonte, a tipografia, vai muito, mas muito além de só exibir palavras. Olhem só para isso. À esquerda, um convite de festa. A fonte é toda solta, amigável, quase dá para ouvir a música. Agora, olha para a direita. Uma intimação judicial. A fonte é séria, formal e impõe respeito na hora. As palavras podiam até ser as mesmas, mas a mensagem que a gente recebe é outra, completamente diferente. A tipografia define o tom antes mesmo da gente ler a primeira letra. É impressionante. E é justamente essa jornada que a gente vai desvendar hoje. Vamos seguir o caminho de um livro, desde as primeiras ideias de design até ele virar aquele objeto físico que a gente pode pegar e folhear. Então, tudo começa com essa noção de que o visual é uma linguagem. Antes de sequer pensar em papel ou tinta, a gente precisa entender como a própria forma das letras evoluiu para carregar tanto significado. E que baita evolução, hein? Desde os primeiros rabiscos cuneiformes lá na Mesopotâmia, passando pela Revolução da Prensa de Gutenberg no século XV, que basicamente democratizou a informação, até chegar em 1984 com o primeiro Macintosh, que deu o pontapé inicial na era do design gráfico digital. Cada passo desses mudou radicalmente como a gente registra e compartilha conhecimento. Bom, agora chega de teoria e vamos para a prática. Para entender esse processo todo de verdade, a gente vai pegar um exemplo bem concreto e acompanhar passo a passo a criação de um livro. Esse aqui vai ser o nosso guia, a capa do livro Do Desespero à Inspiração. Cada detalhe que a gente vê aí, da imagem até a fonte usada, foi uma decisão pensada. Mas a grande pergunta é, como é que essa imagem que está na tela de um computador se transforma num livro de verdade? Então, olha só. Essa aqui é tipo a receita de bolo do nosso livro, a ficha técnica dele. O miolo, que é a parte de dentro, usa um papel offset de 75 gramas. A capa, claro, tem que ser mais robusta, né? Então é um papel colchê de 250 gramas e ainda tem um acabamento fosco. Para fechar, a encadernação é a lombada quadrada, bem clássica. Mas o que raios significam esses números 75 gramas e 250 gramas? Isso aí é a gramatura. É basicamente o quão denso o papel é. Quanto maior o número, mais grosso e pesado ele vai ser. Para a gente ter uma ideia, uma folha de sulfite comum de impressora tem uns 75 gramas por metro quadrado. Já um cartão de visita pode passar fácil dos 250 gramas por metro quadrado. Essa escolha muda tudo, a sensação na mão, a durabilidade do livro, tudo mesmo. Agora a gente avança por uma das decisões mais críticas hoje em dia, a escolha do papel e da tinta. E essa decisão não define só a cara do livro, não. Define também a pegada dele no planeta. O mais interessante sobre o papel reciclado é de onde ele vem. Olha só, 75% vem de aparas, que são as sobras da própria indústria, material que nem chegou a ser usado. Os outros 25% vêm do papel que a gente usa e descarta. É um ciclo super inteligente que reaproveita o que ia virar lixo. E o resultado disso é brutal. Trocar uma tonelada de papel virgem por papel reciclado reduz a geração de lixo sólido em 54%. É um número gigante, que mostra o poder que uma única escolha de material tem quando a gente pensa em larga escala. Isso faz a gente pensar, né? Quando uma editora ou um designer escolhe usar material reciclado, não é só uma decisão ecológica. De certa forma, é um jeito de transformar aquilo que a sociedade joga fora em um objeto de cultura, de conhecimento. É transformar lixo em arte. E não é só o papel, não. A tinta também conta, e muito. As tintas normais à base de petróleo soltam no ar mais de 30% de compostos poluentes. Já as tintas feitas com óleos vegetais, que são um recurso renovável, derrubam essa emissão para coisa de 2 a 4%. A diferença é absurda. Certo, já temos o design e os materiais escolhidos. E agora, como é que a gente junta tudo isso? Como aquele arquivo digital do computador vira milhares de páginas impressas. É aí que entra a produção gráfica. O processo todo se divide em 4 grandes momentos. Primeiro, o projeto, que a gente já viu. Depois, a pré-impressão, que é quando os arquivos são preparados, as matrizes são criadas. É a preparação para a batalha. Aí vem a impressão, o coração de tudo. E por último, a pós-impressão, ou acabamento, que é onde a mágica acontece e o livro ganha forma. O miolo do nosso livro, por exemplo, foi feito com impressão offset. O nome pode parecer técnico, mas o princípio é pura química, é genial. A matriz de impressão tem áreas que atraem a tinta, que é gordurosa, e outras áreas que atraem a água, que repelem a tinta.
E o processo é indireto, ou seja, a imagem não vai direto da chapa para o papel. Esse esquema aqui ajuda a entender. A tinta passa da matriz para um cilindro de borracha, a tal da blanqueta, e só depois vai para o papel. É essa etapa no meio do caminho que dá o nome offset e garante uma qualidade de impressão incrível, com detalhes super nítidos e cores bem uniformes. E é justamente por essa qualidade e eficiência para imprimir um monte de cópias que o offset domina a indústria gráfica. De livros e revistas até embalagens e catálogos, a chance de um material impresso de alta qualidade que a gente pega ter passado por uma máquina dessas é enorme. A impressão terminou, mas a gente ainda não tem um livro. O que a gente tem são pilhas e mais pilhas de folhas impressas. O truque final acontece na última etapa. É aqui que entra o acabamento. As folhas são cortadas no tamanho certo, dobradas, coladas, a capa recebe aquela laminação fosca que dá um toque elegante e ainda protege. É esse processo que pega um monte de papel solto e transforma num objeto coeso, durável e gostoso de manusear. E assim, a jornada se completa. A gente volta para a imagem de começo, mas agora a gente enxerga diferente, né? Vemos as escolhas do design, a textura do papel, a tecnologia por trás da impressão, o cuidado do acabamento, e aí fica a pergunta no ar. Depois de todo esse processo, um livro é só papel e tinta? Ou ele vira algo mais? Talvez um portal para uma ideia, encapsulado em papel e tinta.